Nossos dois assuntos do vídeo de hoje. Em primeiro lugar, o Banco Central divulgou o IBC-BR, a prévia do PIB de julho, e o resultado foi decepcionante, para não dizer muito ruim. Segundo assunto diz respeito ao que está se falando muito nesses últimos dias sobre um projeto de lei de origem do governo federal para tratar do desenvolvimento do combustível do futuro, que não é nada mais nada menos do que uma balela que vai custar muito caro para o bolso do brasileiro. Para mim, para você e para todo mundo que direto ou indiretamente usa gasolina. Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Bom pessoal, quem me acompanha mais frequentemente aqui no canal viu que eu realmente estava indignado com alguns resultados um tanto quanto contraditórios sobre o desempenho da economia brasileira. Eu expressei isso mais claramente na sexta-feira, quando eu fiz o resumão semanal, e a respeito daquele dia eu comentei minha estranheza com o resultado do comércio varejista. Não acreditei, mas não tinha a propriedade, ou não tinha os dados objetivos da metodologia, da coleta de dados do IBGE para questionar aquelas informações. Mas agora, hoje, o Banco Central do Brasil divulgou uma informação importantíssima que dá razão para tudo aquilo que eu vinha falando e desconfiando. O IBC-BR é uma prévia mensal do PIB brasileiro de cada mês. No caso, o Banco Central está se referindo ao mês de julho. E o que aconteceu, gente? O PIB cresceu? Sim, cresceu 0,66% em relação a julho do ano passado, o que a maior parte dos veículos de imprensa comemorou como se fosse uma resiliência da economia brasileira que continua alavancada no segundo semestre. Aí eu vou incomodar vocês com esse gráficozinho que está no ar agora. Olha só. Nós temos a linha verde que mostra qual é o desempenho do Produto Interno Bruto brasileiro pelo indicador do Banco Central IBC-BR em 12 meses. E nós observamos que, especialmente a partir de abril agora de 2023, ou seja, abertura do segundo trimestre do ano, esse resultado vem de forte desaceleração. Isso se torna mais evidente quando nós acompanhamos os indicadores da geração de riqueza no Brasil do mês referente ao mesmo mês do ano anterior. Olha só a escadinha descendente que está destacada nas barras avermelhadas. Em março de 2023, o crescimento do PIB brasileiro, segundo esse indicador, foi de elogiáveis, positivos 6,09% em relação a março do ano passado. Caiu em abril para 3,93%, maio foi 2,68%, junho 2,37%, e aí, em julho, despencou como estava desconfiado para apenas 0,66%. Pode eventualmente ser um problema pontual? Pode, mas não está aparecendo porque durante esses últimos 5 meses a economia brasileira vem sim desacelerando. Para exemplificar melhor isso, eu vou querer imaginar com vocês que cada um está dirigindo o seu carro, de preferência um bem novo, mas qualquer veículo pode dar problemas mecânicos. E aí está numa estrada linda, maravilhosa, cheia de verde, uma paisagem fantástica, com o pé lá no acelerador, e de repente começa a verificar que o carro vai perdendo desempenho. A velocidade vai caindo, continua indo para frente, mas vai caindo, e dos 100 por hora, você olha o odômetro, cai para 80, depois 60, 40, 20, e aí está muito devagarinho, a tendência é parar, e se você está ladeira acima, periga até voltar para trás, ou seja, não vai ter a impulsão para conseguir manter a rota e o motor perde a força, e a tendência é que se você não põe o pé no freio, esse carro de ir para frente começa a ir lentamente para trás. E é mais ou menos assim como funciona a economia, não é de uma hora para outra. Ela vai desacelerando, e quando desacelera demasiadamente, ela para e volta para trás. E é isso que nós estamos vendo aqui, pelo menos nesses dados do IBC-BR. Gente, vamos prestar atenção nisso, o Banco Central é uma instituição séria, está colocando aqui informações que contradizem a maior parte dos institutos de pesquisa brasileiro, mas tem que ser respeitado.
é uma coisa que está ficando muito clara, o emprego está desacelerando, a indústria está no vermelho, o setor de serviços também está desacelerando, a exceção dos indicadores de julho foi o varejo, que pessoalmente, como eu falei na sexta-feira, não tem explicação. Vou deixar que o IBGE explique. Então, vamos nos preparar, vamos nos alertar para esse movimento econômico aqui no país, porque se ele continuar nesse ritmo, de acordo com os resultados de agosto e agora setembro, o Brasil sim está prestes a entrar no descenso, numa recessão econômica. Isso não é nada bom para ninguém. As causas disso: regulamentação, falta de segurança institucional, aumento de impostos e outras questões, a meu ver, muito relacionadas à excessiva intervenção do governo federal no processo econômico, que tira a confiança das pessoas, e quando as pessoas deixam de confiar no futuro, param de investir, e isso aí também está expresso no PIB do segundo trimestre, quando a formação bruta do capital, ou a taxa de investimento do Brasil, mostrou uma sensível ou uma grave queda. Então vamos olhar esses indicadores com seriedade, porque, pelo que eles estão mostrando, pelo menos esse dado do Banco Central, o futuro não aparenta ser de céu de brigadeiro. Modificações no sentido de revitalizar a economia podem ser feitas, mas nenhuma delas se refere a aumentar impostos, regulamentar e outras cositas mais. Agora vamos para o segundo assunto do vídeo de hoje. Bom, gente, uma coisa que eu nem comentei, porque eu não levei muito a sério naquele momento, na semana passada, o governo federal apresentou um projeto de lei, que é o PL 4.516/2023, que foi encaminhado ao Congresso Nacional agora nessa segunda-feira, ontem, dia 18, entre outras medidas para aumentar a qualidade ambiental do Brasil, prevê o aumento da proporção de etanol, de álcool, na gasolina dos atuais 27,5% para 30%. Segundo eles, isso aí faz o quê? Gera menos CO2 na atmosfera, e isso faz muito bem para o meio ambiente. Será mesmo? Vamos lembrar de uma regrinha que qualquer pessoa que dirija, qualquer pessoa que lide com combustível sabe. A gasolina, ela consome menos que o etanol. A proporção, na maior parte dos carros, é que o etanol consome pelo menos 30% a mais. Então, se você, a título de exemplo, coloca 1 litro de gasolina no seu veículo, a expectativa seria de andar 10 quilômetros entre cidade e estrada, botando etanol seria 7 quilômetros, perde 3 quilômetros. E qual é o efeito dessa mudança que nós vamos ter, ou provavelmente vamos ter, se esse PL, se esse projeto de lei for aprovado, espero que não seja, de 27,5% de etanol na gasolina para 30%. Olha só o cálculo lamentavelmente interessante que eu fiz, porque ele vai contra o nosso bolso. De acordo com os dados nacionais, no ano passado, em 2022, o brasileiro consumiu 43 bilhões e 40 milhões de litros de gasolina. Já que nós sabemos que 27,5% dessa gasolina é batizada com álcool, então nós teríamos objetivamente 31 bilhões 204 milhões de litros de gasolina pura e 11 bilhões 836 milhões de litros de etanol. Bom, isso com 27,5%. Vamos imaginar que o consumo de 2023 de combustíveis para veículos continue o mesmo do que 2022. É só uma simulação, só para a gente ter uma ideia do efeito que isso aí vai dar no nosso bolso. Então, se nós vamos aumentar de 27,5% para 30% a quantidade de etanol no combustível gasolina, batizado, é claro, o que vai acontecer? Nós teríamos uma composição de 30 bilhões 128 milhões de litros de gasolina, lembrando que a 27,5% de etanol seria 31 bilhões 204, e de etanol subiria de 11 bilhões 836 mil para 12 bilhões 912. Então, continuaríamos consumindo, em princípio, os 43 bilhões e 40 milhões de litros, só que numa composição diferente. Aumenta etanol, reduz gasolina, o que é uma questão matemática óbvia. Mas aí vem o pulo do gato, gente. Lembrando que
quando nós vamos adicionar mais etanol na gasolina, não vai baixar o preço da gasolina, vai ficar o mesmo preço ou até subir, porque o preço do petróleo no mundo está disparando. Mas vamos lá. Há uma situação de 27,5% de etanol na gasolina, considerando que a gasolina gera um consumo de 10 km por litro e o etanol 7 km por litro, de acordo com a suposição. Pode existir pequenas variações nesse sentido, mas via de regra é isso. Nós teríamos uma quantidade de quilômetros rodados com 27,5% de etanol de 394 bilhões 892 milhões de quilômetros, todo o Brasil. É quilômetro para dedéu. Mas agora, aumentando para 30% a participação do etanol nesse combustível, não dá para dizer que a gasolina, porque é batizada, essa distância é reduzida de 394 milhões 892 milhões de quilômetros para 391 bilhões 664 milhões de quilômetros. Agora vai ficar mais fácil entender. Tem uma diferença aí que, de acordo com essa nova composição, os 43 bilhões de litros de combustíveis ia nos render nada mais, nada menos do que 3 bilhões 228 milhões de quilômetros a menos. Considerando que a nossa necessidade de deslocamento não diminua, nós vamos ter que comprar combustível a mais para suprir essa deficiência energética de uma gasolina com etanol menos eficiente. Isso aí significa o quê? Que para os carros, em tese, emitirem menos CO2, eles vão ter que adquirir durante o ano, lembrando, para o mesmo deslocamento, mais 364 milhões de litros de gasolina ou desse combustível. Isso aí é o preço médio atual da gasosa, que está em 5,84% média brasileira, significa um gasto a mais em combustíveis por parte dos brasileiros de 2 bilhões 127 milhões 528 mil 686 reais. Ou seja, uma grana preta. E lembrando, com o revigoramento da tributação sobre os combustíveis, dessa grana toda que a gente vai gastar mais, nada menos 751 milhões 17 mil e 626 reais vão significar impostos a mais que nós vamos pagar por conta dessa mudança da mistura de gasolina e etanol. Ou seja, gente, questão de meio ambiente é balela. Eu vou levar a sério isso se o preço do combustível gasolina, com esse batizamento de mais 2,5% de etanol, que deve prejudicar vários veículos, tiver uma redução equivalente de preço e de tributação também. Mas, no caso, não vai ter, eu posso escrever isso, vai ser o mesmo preço a partir da Petrobras, o brasileiro vai pagar mais de 750 milhões a mais de impostos para engordar os cofres públicos da União e dos Estados. Isso que é o discurso ambiental, é nada mais, nada menos do que demagogia para arrecadar. Gente, é óbvio, se eu vou botar um combustível menos eficiente, apesar de ser menos poluente também, a minha produtividade do motor vai cair, eu vou ter que usar essa mesma mistura e gerar mais CO2 de uma maneira diluída. Então acredito eu que isso aí não tenha benefício ambiental nenhum. É só uma forma de arrecadar mais, de cobrar mais impostos de nós pobres cidadãos brasileiros. Era isso que eu tinha por hoje, gente. Desculpa a minha indignação com relação a isso, mas é muito, mas muito chato quando usam argumentos nobres para enganar os bobões aqui dos brasileiros. Era isso por hoje, como eu falei. Espero que vocês tenham apreciado, ou pelo menos considerado o tema desse vídeo. Se gostaram ou se acharam relevante, não esqueça do like, do compartilhamento dessa informação com a sua rede de contato, e aos novos que estão vendo Fora de Curva pela primeira vez ou pelas primeiras vezes, eu deixo aqui meu convite. Por favor, inscreva-se no canal, seja muito bem-vindo, que vale a pena porque a nossa análise normalmente é diferenciada. Queremos sempre expor o melhor, mas quando temos alguma crítica a fazer, quando temos algum apontamento grave, nós não fechamos a boca, não deixamos de tremular a língua. Gente, muito obrigado pela atenção, até breve, um abraço a cada um de vocês. Tchau, pessoal.